Bem-vindos, contratualistas, para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre contratos de prestação de serviços. Eles são uma modalidade contratual amplamente utilizada, tanto no setor privado quanto no setor público. Eles representam a base para a realização de inúmeras atividades econômicas, que vão desde a contratação de pequenas obras até a prestação de serviços especializados em áreas técnicas, jurídicas e médicas. Nessa aula, nós vamos explorar a definição e características desses contratos, analisando suas diferenças com contratos de trabalho e aprofundando temas como contratos de empreitada e prestação de serviços profissionais. A análise também incluirá exemplos práticos, como vocês já sabem, além de discussões teóricas sobre o papel desse tipo de contrato na nossa economia contemporânea. Vamos lá, contratualistas? O contrato de prestação de serviço é um dos contratos mais versáteis no direito civil brasileiro, caracterizando-se pela promessa de execução de um serviço em troca de remuneração. Esse tipo de contrato ele está regulado pelos artigos 593 ao 609 do nosso Código Civil, que estabelecem as diretrizes gerais da relação entre o prestador de serviço e o contratante. A essência desse tipo de contrato está na autonomia das partes para pactuar os serviços que serão prestados e como essa execução se dará, diferentemente dos contratos que envolvem subordinação direta, como o contrato de trabalho, onde há um empregador que dirige e controla o modo de realização da atividade. No contrato de prestação de serviços, o prestador compromete-se a realizar um serviço específico ou uma série de serviços para o contratante, mas a execução desse serviço é feita de forma autônoma, sem nenhuma subordinação ou controle direto pelo contratante, exceto nos termos do resultado final esperado ou nos prazos de entrega. O prestador de serviços mantém a liberdade de organizar o trabalho, definir o método de execução e não está sujeito às ordens diretas do contratante, como acontece na relação empregatícia. Esse tipo de contrato é amplamente utilizado em várias áreas econômicas, como consultoria, engenharia, construção civil, tecnologia da informação, marketing, entre outras. Além do Código Civil, a legislação trabalhista e o direito do consumidor também podem impactar nesses contratos, especialmente quando envolvem consumidores finais que contratam serviços profissionais ou quando há necessidade de esclarecer limites entre prestação de serviços e relação de emprego. Vamos entender, contratualistas, isso de forma prática com a prestação de serviços de consultoria. Imagine que uma empresa de grande porte decide contratar um profissional financeiro autônomo para revisar sua estrutura de investimentos, além de propor estratégias de otimização de recursos. O contrato a ser celebrado estipula que o consultor deve analisar o portfólio de investimentos da empresa, além de fornecer um relatório detalhado dentro de 30 dias. O valor do serviço ficou fixado em R$ 20.000. Mas o consultor ele não está subordinado ao cotidiano da empresa. Ele tem liberdade para determinar suas metodologias de trabalho e seu compromisso com a empresa é entregar o relatório no prazo combinado, configurando uma relação autônoma de prestação de serviços. Trago para vocês também uma notícia relevante quanto ao crescimento da contratação de prestadores de serviços autônomos no Brasil. Em 2024, o mercado brasileiro viu um aumento considerável na contratação de prestadores de serviços autônomos em setores como tecnologia da informação, consultoria e marketing digital, impulsionado pela flexibilização das relações de trabalho e pelo surgimento de novas formas de contratação. Com isso, muitas empresas passaram a preferir esse tipo de relação, buscando maior flexibilidade e menos encargos trabalhistas. No entanto, esse cenário também gerou discussões sobre a subordinação disfarçada, em contratos de prestação de serviços que ocultam relações de emprego. Vocês já ouviram falar em pejotização? Ela é uma prática pela qual empresas contratam trabalhadores como pessoas jurídicas, em vez de empregados sobre o regime de CLT, e dessa forma o trabalhador é registrado como uma empresa prestadora de serviço e não como um funcionário, o que permite à empresa reduzir custos trabalhistas, já que não arca com os encargos como férias, 13º salário, FGTS e outros benefícios obrigatórios. Embora essa prática possa ser legítima em alguns casos de prestação de serviços independentes, em outros muitos casos configuram a tentativa de evitar o vínculo empregatício, podendo ser considerada irregular e, quando comprovada judicialmente, pode resultar no reconhecimento do vínculo empregatício, além da condenação da empresa ao pagamento dos encargos trabalhistas devidos. Mas você sabe quais são as características dos contratos de prestação de serviço? Vem que eu te conto, contratualista.
Esses contratos eles possuem várias características que os diferenciam de outras modalidades. Entre os principais elementos que definem esse tipo de contrato, podemos destacar a autonomia do prestador de serviço. Essa é a principal característica dos contratos de prestação de serviço. Essa autonomia a que nós nos referimos é aquela que o prestador possui em relação ao contratante. Diferentemente do contrato de trabalho, em que o trabalhador está subordinado ao poder diretivo do empregador, o prestador de serviços, diferentemente, ele tem a liberdade para definir como e quando executará o serviço, respeitando apenas as condições previamente estabelecidas no contrato, como o caso do prazo e do resultado final. Em suma, ele assume o risco da atividade, ou seja, ele é o responsável por garantir que o serviço será realizado adequadamente, utilizando com isso os recursos necessários e respeitando seu padrão de qualidade e prazo definido em contrato. Vamos abordar um exemplo prático para ficar claro o conteúdo. Imagine um escritório de arquitetura que é contratado para projetar a reforma de uma residência de alto padrão. Esse contrato estipula o prazo para a entrega do projeto, o valor dos honorários, mas não interfere nos métodos que o arquiteto utilizará para elaborar o design ou nas ferramentas que ele utilizará. O arquiteto ele tem liberdade para gerir seu tempo e seu processo criativo, sendo autônomo em relação ao contratante. Também destaco que nos contratos de prestação de serviço, a remuneração do prestador é baseada na tarefa executada ou no resultado obtido. Isso significa que o pagamento ao prestador de serviço está vinculado à conclusão do trabalho ou mesmo à entrega do produto final acordado. Ao contrário de um contrato de trabalho, onde o empregado é remunerado regularmente, independentemente da conclusão de tarefas específicas. Essa característica ela reforça o caráter autônomo do prestador de serviço, que deve finalizar o trabalho para receber o pagamento. O contrato pode estipular pagamento por etapas, dependendo da complexidade do serviço, ou um pagamento único ao final da execução. Vamos entender isso de forma prática, contratualistas. Vamos falar sobre desenvolvimento de software. Imagina que uma empresa de tecnologia ela contrata um programador autônomo para desenvolver um aplicativo móvel. O contrato estipula que o programador será pago ao final do projeto apenas, quando entregar o aplicativo funcionando de acordo com as especificações fornecidas. Imagine que a remuneração desse programador seja de R$ 50 mil e não há pagamento por tempo de serviço, mas sim pela entrega do resultado final. Então não importa quanto tempo ele levou, nem a metodologia, o que importa é a entrega. Também vamos falar sobre prazo determinado ou indeterminado nesses contratos. Os contratos de prestação de serviço, eles podem ser firmados por um prazo determinado ou indeterminado, conforme a natureza do serviço e o acordo entre as partes. Nos contratos de prazo determinado, o prestador compromete-se a realizar um serviço dentro de um período previamente acordado, ao final do qual o contrato será reincindido automaticamente. Já nos contratos de prazo indeterminado, a prestação do serviço ela é contínua e pode ser reincidida por qualquer das partes, desde que seja respeitado o aviso prévio se houver em contrato. Quero tratar com vocês sobre a característica da obrigação de meio ou de resultado. Ela é muito importante nos contratos de prestação de serviço. E a distinção entre elas é entre a obrigação de meio, onde o prestador se compromete a utilizar seus melhores esforços e conhecimentos técnicos para realizar um serviço, mas não garante um resultado específico. Essa modalidade é comum em profissões como a advocacia e medicina, onde o resultado final depende de fatores externos. Imagine um processo judicial, em que a gente depende da decisão do juiz. Por outro lado, em uma obrigação de resultado, o prestador de serviço compromete-se a alcançar um resultado pré-determinado. Essa forma de contrato é comum em empreitadas de construção ou mesmo em serviços técnicos especializados, como a instalação de sistemas, onde o prestador ele deve entregar o resultado final conforme estipulado em contrato. Mas vamos entender isso de forma prática, não é contratualista. Imagine que uma empresa de marketing digital ela é contratada para gerenciar campanhas publicitárias de uma marca em redes sociais pelo período de 3 meses. O contrato ele define que a agência será remunerada pelo trabalho de gestão de campanhas, independentemente do número específico de vendas. Nesse caso, trata-se de uma obrigação de meio, onde a agência compromete-se a aplicar as suas melhores práticas, mas, por sua vez, o resultado, que é o aumento de vendas, ele não é garantido. É importante destacar que, em muitos casos, complementa-se os contratos por normas específicas de cada profissão, como o caso do Estatuto da Advocacia, na Lei 8.906/94, no caso dos advogados, ou o Código de Ética dos respectivos conselhos profissionais. Uma outra característica é a responsabilidade profissional.
Nos contratos de prestação de serviços profissionais, o prestador de serviço ele pode ser responsabilizado por negligência, imprudência ou imperícia no desempenho de suas atividades. Se o prestador não agir de acordo com padrões técnicos e éticos exigidos por sua profissão, ele pode ser sim responsabilizado civilmente por danos causados ao contratante. Vamos entender isso de forma prática. Imagine a responsabilidade civil de um engenheiro. Imagine que um engenheiro civil ele é contratado para realizar uma inspeção técnica em um edifício e emite um laudo de segurança. Caso o engenheiro, por negligência, venha a omitir informações importantes no laudo e o prédio venha a sofrer um desabamento posterior, ele pode sim ser responsabilizado pelos danos, tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal, dependendo das consequências que ele sofreu. Vamos falar agora sobre contratos de empreitada e prestação de serviços profissionais. No universo dos contratos de prestação de serviço, duas modalidades se destacam por suas especificidades e importância na economia e no cotidiano jurídico. São eles o contrato de empreitada e os contratos de prestação de serviços profissionais. Ambos eles são redigidos pelo Código Civil, mas eles apresentam características distintas, sobretudo no que diz respeito às obrigações assumidas pelas partes e a natureza dos serviços prestados. Eu já falei um pouco sobre prestação de serviço profissional aqui em cima, mas agora a gente vai focar nos contratos de empreitada. Ele é uma forma particular de contrato de prestação de serviços em que o prestador ele é conhecido como empreiteiro e compromete-se a entregar uma obra, ou seja, é um serviço bem específico com o resultado final previamente acordado. A empreitada ela é regulada pelos artigos 610 ao 626 do Código Civil e ele caracteriza-se por estabelecer uma obrigação de resultado, ou seja, o prestador se compromete a concluir a obra ou serviço conforme as especificações contratuais. E isso independe dos meios e recursos que ele vai utilizar para atingir esse objetivo. A empreitada ela é muito comum na construção civil, em obras de engenharia, reformas, além de projetos arquitetônicos, e também na prestação de serviços técnicos de grande escala. A sua relevância no setor da infraestrutura e na economia brasileira ela é inegável, sendo um dos principais mecanismos para a realização de grandes obras públicas e privadas. Mas você pode me perguntar quais são os tipos de empreitada. Vou te contar tudo, contratualista. Os contratos de empreitada eles podem ser divididos em dois tipos principais. São eles a empreitada de material. Nesse tipo de contrato, o empreiteiro não apenas fornece a mão de obra necessária, mas também os materiais que serão utilizados na realização dessa obra. Vamos entender isso de forma prática. Imagine uma construção de uma casa em que um proprietário contrata uma construtora para edificar uma casa. O contrato de empreitada estabelece que a construtora fornecerá tanto a mão de obra quanto todos os materiais necessários, como tijolo, cimento, fiação elétrica, tubulações hidráulicas, dentre outros. O pagamento ele será feito de acordo com o avanço das etapas na obra, ou seja, no momento da fundação, da estrutura, acabamento e finalização. A vantagem desse tipo de contrato é que o contratante não precisa se preocupar com a aquisição de materiais, já que essa tarefa é responsabilidade do empreiteiro. Agora vamos falar da empreitada de mão de obra. Nessa modalidade, o empreiteiro é responsável apenas pela execução do serviço ou da obra. Um exemplo prático, reforma de um imóvel. Imagine que um proprietário contrata um empreiteiro para realizar a reforma de sua casa, mas fica acordado que o proprietário irá adquirir os materiais de construção, como azulejos, tintas e itens de acabamento. O empreiteiro, por sua vez, fornecerá a equipe de trabalhadores e executará as reformas conforme estabelecido. Nos contratos de empreitada, tanto o empreiteiro quanto o contratante assumem obrigações específicas que variam de acordo com a modalidade do contrato, seja material ou de mão de obra. Mas vamos entender quais são as obrigações do empreiteiro primeiro. A primeira obrigação é executar a obra conforme as especificações acordadas no contrato. Também deve entregar a obra dentro do prazo estipulado. Ele deve garantir a qualidade do trabalho e dos materiais quando for responsável pelo fornecimento. Também deve responder por vícios ou defeitos da obra que possam surgir após a sua conclusão. Sobre as obrigações do contratante, ele deve, obviamente, pagar o valor acordado, seja por etapas ou ao final da obra, conforme vai ser estabelecido no contrato. Ele deve fornecer os materiais necessários, no caso da empreitada de mão de obra. Ele deve também permitir o acesso ao local de execução da obra e fornecer as informações necessárias para sua realização. Nesse momento, quero focar com vocês no contrato de trabalho, para que você entenda bem os contextos. A distinção entre contratos de prestação de serviço e contratos de trabalho
Esse é um tema central nas discussões jurídicas e econômicas contemporâneas, sobretudo em um contexto de crescente flexibilização das relações laborais e da inovação tecnológica. Esses dois tipos de contrato possuem diferenças fundamentais em termos de natureza jurídica, direitos e deveres das partes, além do modo como as obrigações serão cumpridas. Com o surgimento de novas formas de trabalho intermediadas por plataformas digitais como Uber, iFood e 99, a fronteira entre prestação de serviços autônomos e relação de emprego tornou-se cada vez mais tênue, levantando questões sobre a subordinação disfarçada e a precarização dos direitos trabalhistas. Mas vamos entender esses elementos de diferença. Os contratos de trabalho e os contratos de prestação de serviço têm características distintas que são fundamentais para definir a relação entre as partes. Já falamos um pouco lá em cima, mas vamos entender melhor esse contexto agora. O primeiro deles é a subordinação. Nos contratos de trabalho, o empregado está sujeito ao poder diretivo do empregador, que tem o direito de dar ordens, supervisionar e controlar a maneira como o trabalho é realizado. Essa subordinação é uma das marcas registradas da relação de emprego, conforme previsto na CLT. O empregado deve seguir as orientações e diretrizes impostas pelo empregador, que detém o poder de alterar o local de trabalho, a jornada e muitas outras condições. Por sua vez, no contrato de prestação de serviços, o prestador de serviços é autônomo. Vamos entender isso de forma prática. Vamos falar sobre a subordinação no contrato de trabalho. Imagine uma empresa de telemarketing. Os funcionários são obrigados a seguir roteiros pré-determinados nas ligações realizadas. São supervisionados por coordenadores e têm que cumprir uma jornada de trabalho específica. Essa subordinação caracteriza uma relação de emprego. Por sua vez, no caso do consultor de marketing contratado para desenvolver uma estratégia de publicidade, o consultor é livre para definir como o trabalho vai ser feito, não havendo subordinação, desde que ele entregue o projeto dentro do prazo estipulado. Uma outra característica de distinção é a habitualidade. No contrato de trabalho, a habitualidade é um dos elementos essenciais da relação de emprego. O empregado presta serviço de maneira contínua, de acordo com a jornada fixa ou ajustada, sem interrupções prolongadas. O contrato de trabalho prevê uma relação de longo prazo em que o trabalhador está integrado à rotina da empresa, desempenhando suas funções de forma regular. Por outro lado, na prestação de serviços, o trabalho é geralmente esporádico ou mesmo intermitente, ligado a tarefas específicas com início e fim bem definidos. Vamos entender isso de forma prática, contratualistas? Vamos falar sobre habitualidade em contratos de trabalho. Imagine que um contador é contratado por uma empresa para prestar serviços de contabilidade todos os dias durante o horário comercial por um período indeterminado. Isso caracteriza uma relação de emprego pela habitualidade da prestação de serviço. Em contrapartida, se um contador for contratado apenas para fechar o balanço contábil de final de ano, sem uma relação contínua, isso configuraria um contrato de prestação de serviços. Um outro fator de distinção é a onerosidade. No contrato de trabalho, a remuneração é baseada em salário, que é pago de forma periódica, normalmente mensal, independentemente do resultado do trabalho realizado. A remuneração do empregado está vinculada ao tempo de serviço prestado e o pagamento é obrigatório enquanto durar o contrato de trabalho. Em contrapartida, na prestação de serviço, o prestador recebe honorários ou pagamentos por tarefa concluída. O valor pago ao prestador não está diretamente relacionado ao tempo de serviço, mas ao cumprimento da tarefa ou à entrega do serviço contratado. Além disso, o pagamento pode ser feito em parcelas vinculadas às fases de execução ou em uma única vez após a conclusão do trabalho. Mas, contratualistas, vamos entender isso de forma prática. Imagine que o vendedor foi contratado por uma loja de eletrodomésticos para trabalhar todos os dias e receber um salário mensal. Ele está sujeito a um contrato de trabalho. Por sua vez, um desenvolvedor de software contratado para criar um sistema em um período de 3 meses e receber um pagamento único ao final do projeto está envolvido em uma prestação de serviços. E você, o que é que acha disso, contratualistas? E me conta outros exemplos. Uma outra distinção é quanto ao risco da atividade. No contrato de trabalho, o risco da atividade econômica é assumido pelo empregador, que deve garantir o pagamento dos salários independente dos resultados obtidos pela empresa. O empregado não assume os riscos do negócio e tem garantido seus direitos trabalhistas, como férias, 13º salário, entre outros.
No contrato de prestação de serviços, o prestador de serviço assume o risco de sua própria atividade. Ele deve garantir que o serviço será realizado de forma eficiente, sem garantias de remuneração periódica ou mesmo estabilidade. Se houver problemas na execução de serviço, o prestador é responsável por arcar com os custos das correções ou falhas, e não o contratante. Vamos entender isso de forma prática? Imagine que o arquiteto autônomo contratado para projetar uma residência assume os riscos de sua atividade, como atrasos, retrabalhos ou ajustes no projeto. Se o cliente solicitar mudanças, o arquiteto pode ter que realizar novos cálculos ou ajustes sem remuneração adicional, caso não contemple em contrato, tá? Já o engenheiro civil contratado como empregado de uma construtora, ele não arca com os riscos da obra, uma vez que esses são de responsabilidade da empresa contratante. Vamos refletir, contratualistas, sobre a flexibilização das relações de trabalho? Nos últimos anos, a crescente flexibilização das relações de trabalho e o uso mais frequente de contratos de prestação de serviço como alternativa ao contrato de trabalho tem suscitado importantes debates, especialmente no contexto da economia digital e da gig economy. Já ouviram falar nisso? Empresas como Uber, iFood 99 e outras plataformas de serviço digital têm sido alvos de discussões judiciais judiciais sobre a real natureza das relações de trabalho estabelecidas. Essas plataformas, ao classificarem seus motoristas, entregadores e prestadores como autônomo, evitam a criação de vínculos empregatícios, o que permite uma flexibilidade para os trabalhadores. Um ponto de reflexão que eu quero trazer a você, contratualista, é: embora as plataformas digitais afirmem que seus trabalhadores são prestadores de serviços autônomos, muitos críticos argumentam que há uma subordinação disfarçada nas relações, uma vez que as plataformas controlam diversos aspectos da prestação de serviço, como a definição de rota, a seleção de clientes e as condições de remuneração. Essa forma de subordinação indireta ela pode mascarar uma relação de emprego, levando à precarização do trabalho e à perda de direitos trabalhistas básicos. E agora, contratualistas, eu quero que vocês debatam aqui embaixo. Até que ponto a contratação de trabalhadores como prestadores de serviços em plataformas digitais é uma forma de mascarar relações de emprego? Comenta aqui embaixo. Um outro questionamento que eu quero que vocês me respondam aqui embaixo é: como garantir que os direitos trabalhistas sejam preservados em uma economia cada vez mais baseada em contratos de serviços autônomos? Quero ouvir vocês. Trago também uma informação pertinente acerca do STJ. Ele irá decidir em breve sobre a validade da existência de vínculo empregatício entre motoristas e plataformas de aplicativos. Esse tema ele tem uma grande repercussão, está sendo conhecido no recurso extraordinário 1.446.336, com o tema 129, apresentado pela Uber. A plataforma questiona uma decisão do TST que declarou o vínculo entre uma motorista e a empresa, alegando que a empresa funciona como transporte e não como plataforma digital. Para o TST, há uma subordinação caracterizada pela falta de autonomia dos motoristas quanto ao preço das corridas e descontos, além do controle unilateral da Uber sobre a permanência do motorista na plataforma. Já a Uber defende que essa decisão ela compromete a livre iniciativa e a continuidade dos serviços. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, destacou a necessidade de o STF uniformizar o entendimento, visto que existem decisões divergentes e grande impacto social e econômico. O julgamento do mérito vai ser realizado pelo plenário do STF em data ainda a ser definida, e a decisão com certeza terá uma repercussão em milhares de processos similares. Contratualistas. O que eu quero trazer para vocês é que a distinção entre contratos de prestação de serviço e contratos de trabalho ele continua sendo um tema de grande relevância no cenário jurídico e econômico, especialmente com a flexibilização das relações de trabalho e o crescimento das plataformas digitais. Enquanto os contratos de prestação de serviço oferecem uma alternativa flexível entre contratantes e prestadores, a falta de clareza sobre as fronteiras entre autonomia e subordinação tem gerado muitas controvérsias e ações judiciais. O futuro das relações de trabalho, seja nas áreas tradicionais ou mesmo nas novas economias digitais, exigirá uma constante adaptação das leis trabalhistas e dos contratos de prestação de serviço. Essas mudanças são fundamentais para garantir que as partes envolvidas tenham segurança jurídica e que os direitos dos trabalhadores sejam preservados em um cenário econômico em rápida transformação. E é isso, contratualistas. Muito obrigada por terem assistido mais uma aula. Dúvidas e comentários aqui embaixo e até a próxima!